Se eu entrasse pela porta estreita de novo, esse é o tema da nossa série de mensagens. E hoje eu quero começar contando uma história. Há muitos anos atrás, na minha adolescência, estava fazendo o ensino médio ainda, e a professora de literatura, ela passou um livro para a gente ler, para a turma ler. E depois da leitura, a turma teria um dia de debate. Bom, eu estou falando aí dos anos 80, meados dos anos 80. Eu comprei esse livro e quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que o livro ele tinha uma linguagem que não era tão comum para nós, né? Estou falando de anos 80. Então, o livro ele estava repleto de palavrões. O autor falava muito palavrão no livro, muito palavrão. E eu era crente. Então, quando eu me deparei com aquelas falas, com palavrão, em cima de palavrão, eu fui ficando cada vez mais horrorizado com aquilo. Eu fechei o livro e decidi que não iria ler o livro. Mais do que isso, no dia do debate eu sentei na frente e a professora começou a incentivar os alunos a ler texto do livro e falar sobre o que acharam do livro. E os alunos da turma, quando se deparavam com palavrões, anos 80, eles tinham receio de pronunciar na sala de aula. E aí a professora começou a incentivar os alunos a ler. Tem que ler o que está aí mesmo, pode ler. E aí o pessoal começou a ler, uns riam, outros ficaram meio tímidos, mas o fato é que eu que tinha decidido não ler o livro, que estava sentado na frente, exatamente para poder protestar contra aquela situação. Quando eu vi aquele monte de gente lendo o texto do livro com palavrão, eu bati na mesa, na frente da professora, interrompi a aula e desacatei a professora, dizendo que me admirava muito ela como professora passar um livro daquele para as pessoas poderem ler. Isso não é livro que a senhora passa para os seus alunos. Pois é, eu fiz isso, né? E a professora, meio sem jeito, meio sem graça, não me distratou, não brigou comigo, não mandou sair de sala, nada disso. Ela só foi ponderando, mas não tinha jeito. O juízo, o julgamento já estava feito, entende? Já estava feito. Por que esse julgamento? Só porque nós estávamos nos anos 80? Só porque eu era crente e eu queria que pessoas não crentes tivessem um comportamento similar ao meu? Não. Essa história que eu estou contando para vocês, que eu não me orgulho dela, não é? Ela serve para demonstrar como eu era religioso e legalista nos anos 80. Embora na época eu não tivesse essa impressão. Para mim, próximos do céu estavam os fortes, os corajosos, os inabaláveis. A salvação, na época, para mim, pertencia aos moralistas, aqueles que jamais se contaminavam com as coisas do mundo ou com as iguarias do rei, que você ouviu tantas vezes pregações falando sobre isso. Homens de Deus não falhavam. Pelo menos os fortes, não. O Deus que eu conhecia, ele tinha mais ira do que misericórdia. Ele era mais galardoador que gracioso. Deus era mais juiz do que pai. E se fosse pai, jamais poderia ser um amigo, porque diversas vezes eu ouvi essa frase: eu sou seu pai, não sou seu amigo. E aí eu quero que você não me julgue por estar falando essas coisas. Eu quero que você entenda que a minha formação tinha a ver, nos anos 80, com a ênfase que era dada na vida positiva,
na educação moral e cívica, no moralismo e no legalismo. A gente aprendia isso na própria escola. Quem é dos anos 80 sabe exatamente disso, que aprendeu sobre vícios e virtudes. Então, nesse contexto, a salvação poderia ser perdida a qualquer momento. Então eu tinha decidido permanecer como um cão de guarda, vigiando a mim mesmo e vigiando as pessoas. Nos anos 80, eu me considerava o santo. E eu estava rodeado de amigos que pensavam assim também. E isso não quer dizer que nós fôssemos hipócritas. Simplesmente, o nosso padrão era elevado demais. E por que não admitir? Muito mais alto do que os critérios do próprio Deus. Resultado: em nome de Jesus, eu fazia coisas que Ele nunca me pediu para fazer. Será que você fez também? Eu deixei de realizar outras coisas que certamente contribuiriam para o desenvolvimento de uma espiritualidade emocionalmente saudável, como, por exemplo, participar de algumas reuniões familiares. Minha família adorava um pagode, um sambinha, uma reunião, mas adorava também muitas e muitas caixas de cerveja, né? Chegou um momento que eu achei que eu não podia participar dessas reuniões porque Deus não se agradaria disso. Eu estabeleci que a minha relação com Deus deveria se desenvolver através de uma lista de posso ou não posso. A dualidade foi estabelecida: nós e o mundo, os crentes e os mundanos, céu e inferno. Aliás, o inferno era um lugar para gente manca, pecadora, fraca e decadente. O inferno era um lugar para gente que não honrava o nome de Jesus, gente que vivia sorrindo, contando piada, cuidando da própria vida, festejando, enquanto na porta da igreja as pessoas estavam morrendo, e eu repetia isso à torta e à direita. Eu não sei se você já ouviu isso, ou também já reproduziu isso, né? Enquanto a gente está aqui festejando, tomando chazinho, isso, as pessoas estão morrendo lá fora. Não que isso não seja verdade, mas a alegria parecia incomodar a gente nos anos 80. A alegria era coisa do mundo. Pelos meus critérios naquela época, muitas pessoas que eu conheço hoje iriam para o inferno, porque não se esforçam o suficiente para entrar no céu. A boa notícia é que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, a visão que eu tinha da vida, das pessoas, de Deus, tudo isso estava errado. Eu estava errado. E aí eu pergunto a você: você costuma sentar em uma cadeira de juiz como se fosse legislador ou intérprete da vida para decidir o destino das pessoas? Você tem uma relação estreita com um alhete e está sempre pronto para definir as pessoas como se tivesse a leitura mais ampla, mais correta, mais verdadeira da vida de cada uma delas? É claro que ao falar tudo isso para você, você pode pensar assim: se o Júnior fosse de Coelho Neto, isso não teria acontecido, né? O problema do Júnior é que ele era de Irajá. O problema do Júnior é teológico. O problema não é a teologia. Não havia nada de errado com a teologia que era ensinada na minha igreja. Mas entenda, a minha formação enquanto indivíduo não levava em consideração somente o ensino do púlpito e da escola dominical. A formação que você tem também não leva em consideração só o que eu digo aqui no púlpito ou só as aulas que você tem na escola dominical. A sua formação abrange toda a sua experiência no mundo.
Todos nós somos plurais. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Você é um conjunto de relações que você construiu ao longo de toda a sua vida. Parte dessas relações dentro da igreja, a teologia. Mas não é só igreja e não é só teologia. Pensa comigo, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu estou falando muito nessa série de mensagens. Primeiro dia de pregação, eu olhei lá 50 e poucos minutos. Na segunda pregação, eu passei de 1 hora. Eu falei, agora eu vou reduzir. A semana passada, eu passei mais que a anterior. Não sei para onde estou caminhando hoje, mas veja como é que é a lógica desse negócio, né? Eu sei que eu falo muito, mas se você for levar em consideração a quantidade de tempo que você gasta na igreja por semana, eu falo muito pouco, não é verdade? Deus te dá 24 horas por dia, 7 dias na semana. Somando tudo isso, não vou nem dizer quantidade, porque eu não sou professor de matemática, mas perceba que apenas 2 horas você passa na igreja. Em tempos de pandemia, 2 horas. É muito? Chega a ser ridículo, né? Mas é a realidade. Então perceba, não é uma questão, estou falando isso para você entender que você é influenciado muito mais por toda a experiência que você tem fora da igreja do que com aquela que você tem dentro da igreja, que é infinitamente menor em questão de tempo, de carga horária, percebe? Então não pense que o meu problema nos anos 80 era teológico, não era teológico. Quantas vezes meu pastor não me chamou para conversar? Quantas vezes ele não disse que eu era rígido demais? Quantas vezes ele tentou me mostrar o caminho? Mas nos anos 80 a gente não segue o caminho dos outros, não. Nos anos 80, conselho é inimigo da igreja. O pastor, se ele não pensar como você, ele é alguém a ser combatido. Nós somos plurais, irmãos. Então eu digo para você, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu seria menos religioso e mais crente, menos ritualista e mais simples na minha relação com Deus. Eu não julgaria tanto as pessoas, eu seria mais tolerante com os outros e menos rigoroso comigo mesmo, e jamais morreria para o lado bom da vida. Jamais morreria para o lado bom da vida. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu seria menos moralista e mais evangelista, menos sectário e bem mais inclusivo. Eu tentaria aceitar as pessoas como elas são, sem violentar princípios que são extremamente caros para mim. Eu jamais perderia a imagem de Deus como um pai amoroso, em toda a sua inteireza. E eu digo isso porque Deus é justo, Deus é santo, Deus às vezes fica irado, Deus é paciente, longânimo, Deus odeia o pecado, mas Ele não deixa de ser um pai amoroso por isso. Então o texto que nós vamos ler mostra exatamente o que acontece quando a gente decide ser mais criterioso que o próprio Deus. É possível isso? É possível o crente ter um padrão mais elevado do que o próprio Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Pois é. Vocês devem ter conhecido alguns júniors aí ao longo da sua vida, né? Mais santo do que Deus, mais criterioso que o próprio Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos 10.
O texto será projetado também. Você que está em casa pode nos acompanhar. Atos 10, a partir do versículo 1. Preste bastante atenção nessa história, tá bom? Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, às 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto, uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu a voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia, Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado. Já estavam lá esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. A segunda igreja que aparece em Atos é a igreja de Antioquia. Uma igreja que estava mais acostumada com a diversidade. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia crentes de todos os lugares. Em Atos 13 nós encontramos isso. Era uma igreja que compreendia que o evangelho deveria alcançar os gentios.
e que esses gentios necessariamente não precisavam seguir ritos judaicos nenhum, não eram judeus de nascimento. A salvação para a igreja de Antioquia deveria ser recebida apenas pela graça mediante a fé e não através das obras. Duas igrejas, uma igreja mais sectária, menos inclusiva, e uma igreja mais plural, mais diversa e mais inclusiva. Os representantes dessas igrejas na Bíblia, da de Jerusalém, era Pedro, Tiago e João, e da igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé. Paulo fala sobre isso lá em Gálatas 2. Se quiser, você pode abrir a sua Bíblia aí. Gálatas 2, versículo 7, Paulo diz assim: pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Versículo 10, eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso sempre tenho procurado fazer. Então perceba, o pano de fundo desse texto do encontro de Pedro e Cornélio é exatamente essa diferença entre as duas igrejas em Atos dos Apóstolos. A igreja de Pedro é a igreja de Jerusalém e é uma igreja menos inclusiva, é uma igreja que não entende que o gentio pode fazer parte dela sendo gentio. E aí você pode entender que essa experiência registrada por Lucas aqui em Atos mostra como essa igreja tinha dificuldades para abandonar o julgamento, o legalismo, para incluir pessoas no seio da comunidade. E era esse tipo de mentalidade preconceituosa, excludente, que o Espírito Santo queria mudar nessa experiência com Pedro. A mudança deveria acontecer a partir da liderança, percebe isso? O Espírito Santo fala com Pedro, que é um dos líderes dessa igreja, e é a partir da liderança que a mudança se estabelece aqui nesse texto. Agora veja o que o texto fala sobre Cornélio. Vamos ao currículo de Cornélio em Atos 10. Cornélio era centurião romano, morava em Cesareia, era temente a Deus, era uma espécie de sacerdote da sua casa, porque ele levava os outros a adorarem a Deus, fazia orações, ajudava os pobres, teve uma visão e era orientado por Deus. Eu vou repetir: Cornélio era centurião romano, morava em Cesareia, era temente a Deus, era como se fosse um sacerdote da sua casa, fazia orações, ajudava os pobres, teve uma visão e era orientado por Deus. Eu pergunto a você, qual característica de Cornélio era mais importante para essa igreja de Jerusalém? E aí, qual era mais importante? Qual era que se destacava mais para eles? E aí, gente? Temente a Deus? É isso? Essa igreja de Jerusalém, que tinha dificuldade de receber as pessoas que não eram judias, viam no currículo de Cornélio temente a Deus como o valor mais importante? Qual era o valor mais importante? Ele era romano. O cara, ele tinha tudo isso aqui, olha, que o texto diz. Ele morava em Cesareia, ele era temente a Deus, era um tipo de sacerdote, fazia orações, ajudava os pobres, teve uma visão, tinha bom testemunho das pessoas de fora, mas Pedro só enxergava uma coisa: ele era romano. Ele era romano. Muito bem. Essa era uma das características mais importantes para esse modelo de cristianismo de Jerusalém que Pedro representava e que o Espírito Santo queria mudar. Certo?
Em Atos 10, versículo 10 diz assim: Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. A visão você sabe qual é. Um lençol desce do céu e dentro desse lençol tem tudo quanto é tipo de animal. E ele ouve uma voz dizendo: Pedro, levante-se, mate e come. Ou seja, Deus está dando uma ordem a Pedro. Pedro, está vendo esse monte de animal aí? Esse monte de animal que você considera impuro, levanta, mata e come. Resposta de Pedro a Deus: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque até hoje eu não comi nada impuro. É Deus que está falando para Pedro, dando a ordem: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro está dizendo: de jeito nenhum. Aí a voz diz: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chama de impuro o que eu purifiquei. Vocês acham que Pedro atendeu na visão? O texto diz no versículo 16: isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes ele ouviu uma voz dizendo: levante-se, mate e come. 3 vezes ele disse: de jeito nenhum. Até que o lençol é recolhido de volta. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu daria mais credibilidade à transformação que o Espírito Santo pode realizar em pessoas que aos meus olhos não seriam merecedoras sequer da atenção divina. Eu mais uma vez traria a graça para a vida, julgaria menos e acolheria mais. A gente julga demais. Enquanto Deus abre a porta para o pecador, a gente fecha, a gente quer filtrar, a gente diz: de jeito nenhum. Esse daí, não. Essa criança na igreja, não. Esse jovem, não. De jeito nenhum. Pedro foi avisado. Ele ficou pensando sobre aquela visão e ele foi avisado sobre o significado. Mas veja o que acontece. O Espírito Santo diz a Pedro, versículo 19, né? O Espírito Santo diz a ele o que vai acontecer. Pedro responde, está pensando na visão, o Espírito diz: 3 homens vão procurar você, então apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem até aqui. Então o Espírito Santo interpretou a visão. Ele disse assim: olha, Pedro, tem 3 caras vindo aí te procurar, fui eu que mandei. Vá com eles agora. Vá tranquilo, não tenha medo, porque isso aí é obra minha, sou eu que estou realizando isso. Veja o que Pedro diz no versículo 21. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Espera aí. O Espírito Santo disse a Pedro o quê? Pedro, tem 3 homens vindo aí. Sou eu que estou mandando. Se arruma, cara. Desce e vai com eles e vai tranquilo. Os caras chegam e Pedro pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram aqui? Aí os homens relatam, né? Nós fomos mandados por Cornélio, um comandante romano. Ele é um homem bom, ele teme a Deus, ele é muito respeitado por todos. Os caras dão um currículo e diz mais ainda: olha, um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. O Espírito Santo já tinha dito para Pedro. Pedro pergunta: por que vocês vieram? Os caras dizem: Pedro, a gente está aqui
porque um anjo de Deus falou com o nosso comandante lá e mandou a gente vir aqui falar com você e levar você até lá. A gente está aqui porque Deus mandou, Pedro. Essa é a resposta. Percebe? O que foi que o Espírito Santo disse? Vá com eles, Pedro. Não foi isso? E o que é que Pedro faz? Versículo 23. Então Pedro convida os homens para entrarem e os hospeda ali naquela noite. O Espírito Santo disse: Pedro, vai com eles. Pedro faz o quê? Convida os caras para entrar. Eu fico imaginando por quê, o que ele queria? Hospedar os caras em casa durante aquela noite. Só vai se aprontar no dia seguinte. E ainda leva algumas pessoas com ele. Era para Pedro ir sozinho, ainda leva algumas pessoas com ele. Será que Pedro estava tentando convencer os caras de que esse negócio de Espírito Santo ter falado, não é bem assim? Será que ele passou a noite tentando convencer? Como muitos de nós às vezes ficamos tentando convencer, quando irmãos querem desenvolver um trabalho com determinados grupos, com determinados segmentos, e o outro fala: a gente não está preparado, a gente tem que se preparar para isso, tem que treinar para aquilo e tal, nunca está preparado, quer ficar conversando a noite toda em vez de simplesmente fazer o que Deus disse. No dia seguinte, Pedro foi com os candangos lá com ele, que a gente não sabe o nome. E a princípio no capítulo 10 a gente não sabe o porquê que ele levou esses caras. A gente não sabe, né? Mas tudo bem. Diz o versículo 24, que eles chegaram no outro dia na cidade de Cesareia. E quando chegaram lá, Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos já estavam esperando Pedro. Cornélio convidou pessoas chegadas a eles, parentes, para poder participar desse encontro com Pedro, que ele considerava importante, e deve ter contado para todo mundo: eu tive um anjo falou comigo aqui, que eu tinha que mandar chamar um homem para vir aqui para falar comigo, falar com a gente, vamos se reunir, vem todo mundo para cá, vamos ouvir o que ele tem a dizer, porque é importante, hein? É Deus que está falando, reuniu a igreja, digamos assim, uma igreja gentia, diga-se de passagem, né? Estou falando igreja, mas de forma figurada, para a gente poder entender. E aí diz o texto que quando Pedro ia entrando, Cornélio foi ao encontro dele, se ajoelhou, curvou a cabeça diante de Pedro. Pedro ainda não tinha nem entrado na casa, estava entrando. Aí Pedro faz o quê? Olha o que Pedro diz: levanta, rapaz, fica de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Já está dizendo para Cornélio o seguinte: cara, você não sabe nem como se comportar, você não sabe diferenciar quem é Deus e quem é homem. Você está se ajoelhando diante de um homem, levanta, rapaz. Que coisa, né? Quantas vezes ao longo da nossa caminhada nós não exigimos de pessoas que não tiveram a mesma convivência, o mesmo tempo na igreja que nós, que já chegassem na igreja com comportamento de gente crente. Quantas vezes em igrejas as pessoas não fizeram EBF, trabalho com crianças, pegavam crianças que vivem em condição social totalmente desfavorável, complicada, família desestruturada, e quando elas estavam na igreja, o que a gente queria? Que elas tivessem o mesmo comportamento, sei lá, da Natália, família estruturada, da Larissa, da Laís, porque essas são os nossos modelos de comportamento, e essas crianças que vêm não são assim, mas a realidade delas era outra. É como se a gente estivesse dizendo assim: vocês estão aqui dentro dessa igreja, mas vocês não sabem nem como se comportar. Silêncio na casa de Deus, canta até musiquinha. Silêncio na casa de Deus. Mas a criança quer saber de barulho, porque é isso que ela está acostumada. Não adianta fazer EBF não, porque as crianças só querem saber de lanche. Se tiver lanche elas vêm, se não tiver não vem. Cara, mas elas estão passando fome. Não é como você que rejeita o pão com queijo e presunto, entende?
porque não gosta. Então Pedro, primeira impressão de Pedro, cara, levanta. Eu sou homem como você. Vi um anjo, mandou me chamar, mas não sabe nem o básico, não sabe como se comportar. E aí, Pedro entra. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, ele vê muita gente ali reunida, ou seja, gente tão gentia quanto Cornélio, que para a igreja de Jerusalém não era merecedora, era considerada impura. Ele vê esse pessoal chegando lá, todo mundo reunido, participando de um banquete. Segunda fala de Pedro, a primeira foi: levanta que eu sou homem como você. A segunda fala de Pedro é essa aqui, no versículo 28. Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Ou seja, vocês sabem que eu não devia estar aqui, né? Vocês têm consciência disso. Aí, imagina, você diz assim para o cara que convidou você, chamou todos os amigos e parentes, banquete, preparou uma festa para te receber, e você diz assim para todo mundo: ó, vocês sabem que eu não deveria estar aqui. E aí ele tenta consertar a primeira fala. Como é que ele conserta? Ele diz: mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro e sujo. Percebeu? Vocês sabem que eu não devia estar aqui, que não é lícito para os judeus fazer isso, mas eu estou aqui porque Deus disse que eu não devo considerar vocês sujos e impuros. Foi Deus que disse, então eu estou aqui. Seus sujos, seus impuros. Mas não são porque Deus disse que não é. Eu tenho que aceitar isso. Ou seja, eu tenho que tolerar isso, porque Deus manda. É isso? E ele ainda diz o seguinte: quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Lembra? O Espírito falou o quê? Para Pedro? Vai agora. Pedro foi no momento? Não, ele ainda foi de boa vontade. Pastor, você está acabando com Pedro nesse texto. Acabando. E aí ele diz: agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Presta atenção. Quando os caras bateram na porta de Pedro, o que foi que Pedro perguntou? O que vocês estão fazendo aqui? Ele chega na casa de Cornélio e pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Mas o Espírito já tinha dito para ele antes. Ele continua se perguntando: eu acho que eu estou no lugar errado. Não é possível. Não era para eu estar aqui. Vamos confirmar a história para ver se a história está batendo? E aí, a mesma história. A história que o Espírito conta o anjo conta para Cornélio, os amigos de Cornélio contam para Pedro, e agora na casa de Cornélio vão contar de novo. Está todo mundo, Cornélio contou também. Está todo mundo repetindo a mesma coisa. Parece que Pedro não se convence. Até que Cornélio diz assim no versículo 33. Olha o que Cornélio diz: agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus. Ouviu? Cornélio diz assim: a gente está aqui nesse banquete na presença de Deus, todos nós, para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Pedro, fala o que o Senhor mandou você dizer. Aí Pedro diz assim: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita a todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então Pedro parece demonstrar um convencimento. Agora sim. Agora eu entendi. Agora eu entendi, estou no lugar certo. Vamos lá, vamos dar prosseguimento ao culto. Agora sim, está todo mundo aí? Já entendi o que eu vim fazer aqui. Vamos para o culto.
Deus aceita todos. Todos. Alguém tem dúvidas que Deus aceita todos? Eu não tenho dúvida. Agora, se todos estão em pé de igualdade diante de Deus, eu tenho dúvidas. Que Deus aceita todos, você não duvida. Agora, se todas as pessoas que vão a Deus devem ser consideradas tão filho quanto você, que está na igreja há tantos anos, que doou o seu sangue para a igreja, que trabalhou muito aqui, é diferente, né? A gente é meio filho mais velho. Esse teu filho andou para aí gastando tudo, com prostitutas, com isso, com aquilo, e eu permaneci até aqui trabalhando feito escravo, e agora ele chega e você dá uma festa para ele, e eu não. Mas Deus aceita todos, né? Agora, se eu entendo que há essa certa igualdade, legal. Pedro disse, agora eu entendi, vamos em frente. Agora eu sei que Deus trata todos de modo igual. Ele aceita todos que o temem, faz o que é direito, seja qual for a sua raça. Agora eu entendi. Vou para a pregação agora. Vou pregar. Pedro começa a pregar. Se você ler os textos seguintes, olha a pregação, olha o sermão de Pedro. Primeira fala: vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel. A mensagem foi enviada a quem? Ao povo de Israel. Ele está falando para o povo de Israel? Não. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel. Aconteceu aonde? Na terra de Israel. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e deu poder. Depois ele vai falar da Galileia para mostrar que Jesus era da onde? De Israel. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. Nós quem? Nós os judeus. Porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a quem? A nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Ele escolheu quem? Nós. Olha a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Nós. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus ressuscitou. Nós comemos com ele. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar. Jesus mandou a nós. Perceba, Cornélio disse: agora Pedro, fala o que Deus disse para você dizer. E Pedro vem com uma história de nós. Tudo é para nós. Tudo é para nós. Nós somos os escolhidos. Nós somos as testemunhas. Nós comemos com ele. Nós somos íntimos dele. Nós. Perceba que, diferentemente do que ele faz em Atos 2, no dia de Pentecostes, não há fala sobre arrependimento, não há proposta de conversão e batismo na casa de Cornélio, não há salvação no sermão de Pedro para os gentios. Tudo é nós. E aí aconteceu uma coisa muito hilária nesse texto. A pregação de Pedro foi interrompida. Percebe? Eu fiquei lendo esse texto imaginando assim: Pedro começa a pregar e Deus está falando assim: o que esse cara está fazendo? O que esse cara está falando? Que palavras são essas? O que é isso? Não foi nada disso que eu mandei? Batiza logo esse cara aí, batiza logo com o Espírito Santo. No meio do sermão, quando Pedro está falando nós somos os escolhidos, o Espírito Santo batiza Cornélio, as pessoas que estão na casa, o pessoal começa a falar em língua, a bagunça se estabelece, o sermão é interrompido, Pedro não sabe muito bem o que fazer. Batiza logo isso aí, está falando demais.
Está falando dele. Não foi isso que eu mandei, batiza logo, conclui logo o serviço. Diz o texto, versículo 44, quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Perceba, o Espírito Santo desceu sobre quem? Sobre nós? Sobre quem? Sobre eles, aqueles que não faziam parte de nós. E os judeus que estavam com Pedro, diz o texto, ficaram admirados com aquilo. Peraí, não é possível? Tem alguma coisa errada nessa história aí? Que é isso? Não. Gentios sendo batizados com o Espírito Santo? Como nós? Não, não pode. Gente experimentando a mesma coisa que nós experimentamos, nós os escolhidos? Não. Aí Pedro diz: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Alguém quem? Com certeza ele não está falando dos gentios lá, batizados. Ele está falando para quem? Para os judeus que foram com ele, pessoal parceiro dele, na exclusão. Olha, estão vendo? Eles foram batizados. Será que alguém vai impedir que sejam batizados com água também? Perceba, Pedro só vai falar em batismo com água depois que o Espírito Santo desce, porque antes era só nós. Então não tem jeito, não tem jeito. Esse negócio de nós não funcionou não. Então, já que Deus batizou, a gente tem uma água aí, né? Vamos jogar uma água na cabeça? Ou mergulhar, não sei como é que foi feito lá. Então as pessoas foram batizadas e pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Esse mesmo Pedro foi aquele que disse na sua epístola depois: Deus não faz acepção de pessoas. Foi ele que disse isso. Ok? Esse Pedro que está na casa de Cornélio é um Pedro rígido. Pedro depois foi amolecendo com a vida. Percebe? Eu entendo que Deus é muito mais flexível do que muitos crentes. Eu entendo que Jesus foi um exemplo de flexibilidade e de acolhimento. Pessoas rígidas levaram uma mulher até Jesus. Uma mulher pega em adultério e disseram que a lei diz o que devemos fazer. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Para Jesus, as pessoas eram mais importantes que os ritos, que os conceitos e que os preconceitos. Tem uma música do Guilherme Kerr que é maravilhosa, que diz assim: ai, os conceitos de vida que aos outros impomos por acharmos tão bons. Ai, preconceitos da gente, jeito, gesto e comida, cores, modos e tons. Desce do céu o lençol das mudanças. Grego e judeu numa mesma esperança. Cristo rompeu, interrompeu preconceitos que nos separam. Cristo venceu, Ele nos deu os conceitos de vida e paz. Uma irmã muito querida disse assim: se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu deixaria de julgar tanto as pessoas e olharia mais para os meus pecados, pois muitos deles eram piores, se é que existe pecado maior ou menor que os delas. Eu não julgaria mais, ou tomaria mais cuidado para não fazê-lo. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu deixaria de ser hipócrita. Nossa irmã Rosana Rodrigues deu essa resposta. Outra irmã disse assim:
Se eu entrasse pela porta estreita de novo, não faria de ninguém um exemplo de cristão. Fugiria do pré-julgamento meu pelos outros e buscaria ter mais empatia. Nossa irmã Zilma Oliveira falou isso. O que aconteceu na casa de Cornélio foi longe, foi até Jerusalém. O julgamento veio no capítulo 11. Pedro foi pressionado e teve que se posicionar. A igreja que Pedro representava chama ele e fala assim: Pedro, vem cá, a gente está sabendo que você entrou na casa de gente incircuncisa, comunidade cristã falando isso, hein? E que você acabou comendo com eles, hein? Se associando a eles, participando de banquete. Que história é essa, Pedro? Você é o líder aqui, conta essa história, o que foi que aconteceu? Aí a gente vê que essa situação não foi completamente resolvida para Pedro naquele momento. Depois ele entende, mas até aquele momento... Aliás, Paulo depois vai dizer que falou com Pedro cara a cara: Pedro, você aqui, quando está entre os gentios, você vive como gentio, mas quando está perto do teu povinho lá, você dá uma de judeu. E aí aqui, quando Pedro é pressionado, ele conta tudo o que aconteceu. Aí ele fala da visão que ele teve, ele fala dos homens que foram lá, do Espírito Santo que falou, dá o currículo de Cornélio e tal. E no final ele diz assim: ó, e aqui está os irmãos aqui, ó, esses homens estão aqui para provar para vocês que eu fiz tudo isso, mas não comi nada impuro e nem me associei a eles. Percebeu por que Pedro levou os candangos lá, os caras com ele? São as testemunhas, que a Bíblia fala que se 2 ou 3 concordarem, o fato se estabelece. Ele leva as testemunhas. Bom, eu vou, mas eu não vou sozinho não, tá? Vou levar uns camaradas aí comigo, porque eu preciso de testemunhas. Nesse nível que ele foi atender o que o Espírito Santo estava dizendo. Nesse nível. Graças a Deus, as coisas se resolveram depois para Pedro. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu romperia com os meus preconceitos e permitiria que a minha visão de mundo fosse ajustada pelo Espírito Santo. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Eu manteria a mente e o coração abertos para ser parceiro de Deus na transformação de pessoas tão pecadoras quanto eu. Eu não falaria tanto de mim mesmo, como se fosse alguém especial. Eu teria uma vida mais leve, cheia de graça, e me contentaria apenas em evidenciar o Evangelho. E você? O que você faria se entrasse pela porta estreita de novo? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, com o propósito de imitar Jesus, eu incluiria mais pessoas e menos tarefas em minha jornada. Reverendo Robério Pereira Lima. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu tentaria ser menos exigente comigo e com os outros, bem como ser mais tolerante. A vida pode não ter o mesmo tom para todas as pessoas, ainda que elas contemplem a mesma imagem. Nossa irmã Amanda Menezes. Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Entendam, entrar pela porta estreita significa jogar fora o malhete e permitir que Deus exerça o papel de legislador e juiz da vida. Se eu não for capaz de confiar na justiça dele, continuarei sentado no trono, tentando controlar o destino de tudo e todos ao meu redor. Esse lugar nunca será meu. O trono não é meu. O domínio não é meu. A soberania não é minha. O complexo de Deus
ele está no lado feio da estrada da vida. No lado bonito está o Espírito Santo dizendo: vai agora, sou eu que estou enviando, e vá tranquilo, porque eu já preparei tudo. Feche seus olhos. Nós precisamos ser cada vez mais inclusivos. Temos que deixar os nossos preconceitos de lado. Precisamos falar mais do Evangelho, que já falamos de tantas coisas. O mundo não precisa de julgamentos, de santarrões, de gente que se mostra invulnerável e impecável, mas de pessoas que confiam na obra que Deus está fazendo em Cristo, através da pregação do Evangelho. Gente que confia na transformação, na mudança, de pessoas que para nós são irrecuperáveis. Todos nós estamos cansados de polarizações, de julgamentos. O que realmente vai transformar o mundo que nós vivemos é o Evangelho. Peça a Deus que atue na sua vida como Ele atuou na vida de Cornélio. Se você é tão rígido quanto Pedro era naquele momento, peça a Deus também que atue na sua vida, que quebre o seu coração, que permita você ver a atuação do Espírito na vida de pessoas que talvez você nem queira estar do lado. Muito obrigado, Deus. Eu clamo pela tua misericórdia, porque o Senhor sabe que de vez em quando nós julgamos, nós separamos, nós não compreendemos o nosso lugar, nós talvez nem tenhamos compreendido a profundidade do seu amor, a praticidade da sua graça, porque não conseguimos demonstrar isso às pessoas. Nos faça olhar com outros olhos. Permita que o nosso coração seja quebrantado e que a gente possa trabalhar para que outras pessoas sejam transformadas. Permita a gente olhar para a vida do outro sem que esse olhar seja de julgamento. Que não sejamos tão moralistas, tão rígidos, e que valorizemos mais as pessoas. Foi para isso que o seu Filho veio, e foi isso que ele veio nos ensinar. Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus e menos com os fariseus da época dele. Que o Senhor nos permita ser assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos ficar de pé.